Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar sobre Lilith, uma entidade que foi cultuada e adorada na antiga Suméria e também na Babilônia. Ela estava diretamente ligada às tempestades e aos ventos. Era representada também como uma vampira. Hoje, porém, mostraremos um pouco mais dessa história que esconde alguns segredos obscuros. Talvez a mais sinistra das entidades femininas seja Lilith. Lilith é um espírito inumano que rouba crianças, copula com homens à noite contra a própria vontade deles e persegue mulheres grávidas. Ela também é um símbolo de tudo aquilo que é desprezível, segundo alguns paradigmas cristãos. Hoje, sua história mostra o que deveria ser rechaçado, como o sexo sem intenção de procriação e o próprio aborto. Por isso, alguns consideram Lilith como uma explicação para a morte prematura de bebês. As primeiras evidências dos nomes Lili e Lilith são da Suméria e da Babilônia. Existem breves citações a essas duas denominações na epopeia de Gilgamesh e em outros textos encontrados na própria região. Neles, Lili ou Lilith era uma classe de seres, ou seja, uma classe de demônios, não uma única entidade como chegou até nós nos dias de hoje. A famosa imagem de Lilith com pés de coruja e asas vem do período babilônico. Ela é baseada no relevo de Burne, peça revelada na década de 1930, descoberta na região, produzida durante aproximadamente 2004 a.C. até 1750 a.C. A figura foi identificada como Lilith com base em textos e em outras obras do período. Os elementos determinantes para essa identificação são as corujas e a coroa, que normalmente acompanham seres divinos ou demoníacos, como no caso dela. Porém, pesquisadores atuais não têm certeza que essa seja mesmo uma representação de Lilith ou de outras entidades do deserto. Para deixar claro, não existem referências a Lilith na Bíblia, nem mesmo no Torá, porém ela é citada em trechos do Talmud. A tradição de textos talmúdicos reúne um enorme conjunto de escritos sobre a lei judaica, tratando ainda sobre a ética e a teologia. Todos esses textos foram produzidos na antiguidade até a modernidade, influenciando fortemente o judaísmo rabínico na Europa. No Talmud é onde aparecem as citações da primeira mulher como uma criação direta de Deus, bem como Adão, que depois seria expulsa do Éden. Essa mesma ideia está no Zohar, um importante texto cabalístico hebreu que influenciou os magistas da Idade Média e do Renascimento. O mais perto que a Bíblia chega de Lilith é uma citação em Isaías, que em algumas versões, ao descrever seus anos no deserto, cita um demônio feminino que habitava lá. Nada além disso. Não existe nenhuma outra citação de Lilith como primeira mulher de Adão, nem como serpente que teria, porventura, tentado Eva no Éden. Porém, há quem defenda essa ideia. Em algumas versões, a descrição de que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança é um indício da existência de uma outra, além de Eva, que não foi criada da costela, mas do mesmo barro primordial que Adão. O grande responsável por espalhar a lenda da primeira mulher durante a Idade Média foi um livro chamado O Alfabeto de Ben Sirá, um documento de tom satírico produzido por rabinos e judeus intelectuais. Nele, cada letra do alfabeto hebraico era retratado por uma personagem da mitologia judaica. Aqui, Lilith ganha a primeira citação oficial sobre não querer se submeter a Adão durante a relação sexual. Nos últimos anos, surgiram uma série de histórias e poemas romantizando e ilustrando a luta de Lilith
contra o patriarcado imposto por Adão e por Deus, como uma forma de empoderamento da figura feminina na mitologia judaico-cristã. Essa ideia de Lilith como figura revolucionária surge nesse período, no contexto das primeiras expedições arqueológicas dos britânicos no Oriente. Na década de 1930, foram descobertas algumas placas e, entre elas, o relicário de Burney, sobre o qual já falamos e que traz a essa figura a excelência. A figura de Lilith, assim como de outras entidades maléficas femininas, como as súcubus, está profundamente ligada à sexualidade das mulheres, especialmente na sua interpretação medieval. Os órgãos genitais internos, a gravidez, a menstruação, são temas que até hoje são mal vistos e mal entendidos dentro das construções de gênero. Para teólogos que pensaram a mulher na Idade Moderna mais do que um mistério, esses traços eram sinais de que algo estava errado com a natureza desse ser, que era o imbecilitas, ou seja, o homem completo, com algo faltando. Essa ideia é uma permanência que se arrasta desde a antiguidade grega, onde a mulher já era entendida como um homem defeituoso. A mulher não é plena em si mesma, nem perfeita enquanto ser. As visões de Lilith a partir da Idade Média ressaltam esse traço. Ela falta em algo. Ela é não só o homem completo, como também uma construção de mulher defeituosa, que não se completa. Em uma época que ser mulher era algo condicionado à biologia, Lilith mostrava uma negação a algo que seria orgânico. Sua figura de empoderamento e feminismo é uma ressignificação que traz uma nova simbologia a essa figura que existe no imaginário há mais de 3.000 anos.